Ixi, agora. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra. Eu vou pedir. A pastora Fabiana, pode orar? Claro, posso sim. Ô, papai querido, lindo e poderoso, pai de entendimento, papai que junta o seu povo, ele junta aqueles com o mesmo propósito. Papai que faz infinitamente além daquilo que imaginamos, que pensamos, que oramos. Papai que nos instrui. Obrigada, papai. Obrigada porque o Senhor tem despertado os nossos espíritos, pai. Eu te louvo pela vida da Sandra, Senhor, por tudo aquilo que o Amém, Senhor já Jesus. colocou dentro dela, papai. Te louvo pela Aleluia. porção grandiosa que o Senhor derramou na vida da sua filha para trazer para nós, papai. Amém, Abra os Jesus. nossos ouvidos, abra os nossos olhos, nosso coração, para que a gente receba essa palavra, e não apenas a Verdade, receba, Jesus. mas a compreenda, tenha a revelação, e Amém, venhamos a Jesus. crescer nela, papai, que é o principal, Aleluia. Senhor. Eu oro pela internet, papai. Estou dando Em uma nome de ordem Jesus. agora que seja estável, que a gente escute tudo Guarda, Senhor, em perfeitamente, veja nome de Jesus. perfeitamente, papai. Verdade, Guarda a Pai, em nome de Sandra, a casa Jesus. dela, em nome de Aleluia. Jesus. Amém e amém. Amém. Vou colocar o óculos, porque sem óculos eu não enxergo, e eu vou ler um pouquinho, porque essa palavra o Senhor já vem há tempo me falando que eu tinha que falar sobre Marta e Maria, mas eu não sabia o quê. E daí ele foi me ministrando e eu fui escrevendo e deu algumas páginas para não perder nada. Talvez eu tenha que ler para poder não deixar, tipo, não escapar nada, né? Não ficar nenhuma palavra para trás que o Espírito Santo ministrou. Então, se alguém quiser acompanhar, eu vou ler, tá em Lucas 10, 38 até o 42. É Marta e Maria. Eu vou ler essa passagem. E se começar a falhar, daí vocês me avisam. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, estendendo-se também, não, desculpa, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amém? E aí o Espírito Santo começou a me ministrar, né? Começou a me lembrar, desde o tempo, né? Que inclusive até chorei bastante, talvez eu chore de novo. Desde o tempo que eu estava lá na Umbanda. Na Umbanda, como assim? Sim, porque lá na Umbanda nós também temos que nos limpar, nós também temos que ficar limpo, né? Quem está lá, no caso, eu não estou mais, amém? Para poder receber os espíritos, né? Só que, claro, lá de uma forma bem diferente, porque lá você tem que tomar banho, banho de cachoeira, banho de cachaça, banho de sal, enfim, banho de erva, são vários tipos de banho. E aí, bem no início que eu entrei, o primeiro banho que eu passei foi o de cachaça. E quando eu cheguei na frente do espírito, ele me perguntou: você está bem? E eu falei: sim, estou bem. E ele me respondeu: você está bem mesmo? E eu toda, né? Sim, claro que eu estou bem. Aí ele pegou e disse assim: pois é, mas na verdade
você não está bem. Ele disse, sabe como que... Ele falou, Sandra, sabe como você está hoje? Aí eu falei, de novo, eu acho que eu estou bem. Daí ele começou a me falar. Ali eu já comecei a ser ministrada na parte de cura, né? Ele começou a falar, você está como um pedaço de madeira jogado embaixo de uma mesa, abandonado. É assim que você está. Você, você não se vê, você se sente velha, você se sente sem valor. É assim que você está hoje. E daí já me quebrou um pouco ali, né? Já. Aí ele começou a falar assim, você sabe como que a sua filha Júlia se vê? Porque na época a Júlia já tinha uns 8, 9 anos, né? Mariana já era nascida, mas ainda era pequena. Ela te vê como uma sargento, uma pessoa que só manda, uma pessoa orgulhosa, cheia de si, que só sabe mandar, e aquilo assim, na verdade, eu fui esmagada, né? Já começou ali a minha cura, porque daí eu comecei a refletir sobre isso, porque realmente era assim que eu era, uma pessoa orgulhosa, só mandava, e ele ainda me falou assim, e a sua filha, ela só obedece, né? Mas, na verdade, ela só quer que você seja mãe dela. Porque nem isso eu era, porque eu tinha ela como uma empregada e não como uma filha. Isso é muito triste. Então, na verdade, lá começou já um processo de cura, né? Porque por mais que todos falam, né, que porque era um centro de umbanda, porque lá os espíritos são mentirosos, mas nós temos que ver que o Deus, ele é um Deus do impossível. E ele usou até Balaão, né? Usou a mula para falar com Balaão. Então ele pode usar um espírito para falar com alguém que ele queira tirar lá de dentro também. Assim como ele também falou sobre você vai para um lugar que você vai conhecer a verdadeira espiritualidade. Lá Deus já estava falando comigo, mas por conta de tanta ferida que eu tinha, eu não enxergava, eu não escutava, eu não via nada. Porque a verdadeira espiritualidade que eu ia conhecer lá em Joinville, onde eu fui morar, era o Espírito Santo, é a espiritualidade de Deus mesmo. Porque essa é a verdadeira espiritualidade. Era isso que estava me dizendo. Era Deus mesmo falando comigo. Só que eu era surda, cega, e eu não enxergava isso. Então, com o passar do tempo, né, depois que, quando eu me converti, isso já faz uns 7 anos, eu ainda continuei sendo Marta, né, que eu vou ministrar sobre a Marta, trazendo esse testemunho, né? Eu só trabalhava, eu não me olhava, eu não tinha tempo para minhas filhas, eu não tinha tempo para o meu marido, né? Muito menos, porque eu vivia trabalhando, como eu trabalhava ali de professora, então nunca tinha tempo para nada, porque levava trabalho para casa e só trabalhava. Eu só pensava em ganhar dinheiro, claro, né? O trabalho era para isso. Lazer quase não tinha. E nesse tempo, eu tinha bastante envolvimento na igreja, nesse tempo que eu trabalhava e eu me envolvi bastante. Eu era líder das mulheres, né? Eu tinha um grupo que ia na minha casa toda semana. A gente orava, a gente conversava. Eu também servi na salinha das crianças, né? Eu trabalhava com as crianças na igreja, servia o Senhor lá. Fiz vários cursos como mulher íntegra, fiz também ouvindo Deus, também fiz encontro com Deus, trabalhei no encontro com Deus. Então, eu estava bem envolvida na igreja. Só que eu continuava sendo Marta, porque Jesus, ele não me queria lá no raso como eu estava. Ele queria eu
disposta a ler a Bíblia todo dia, a buscar, a estar com ele, estar na presença dele. Não adianta, como eu estava na época, estar na igreja, estar servindo, mas não estar buscando ele de todo o coração, lendo a Bíblia. Então, eu continuava sendo Marta, embora eu estava na presença, eu achava, na igreja buscando. Que tem muita gente assim, como eu era. Está na igreja, né? Está servindo, mas no raso, não de todo o coração, como o Senhor realmente deseja. Ele queria que eu estivesse, na verdade, cuidando do meu lar, das minhas filhas, do meu marido. Mas eu só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Até que eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo. Porque o meu corpo, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a casa do Espírito Santo. Né? E o que eu estava fazendo com a casa do Espírito Santo? Nada. Nada. Eu não estava fazendo nada, porque eu só trabalhava, só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não pensava no Espírito Santo. Porque a casa dele é o nosso corpo. E para que nós tenhamos intimidade com Deus, através do Espírito Santo, nós precisamos estar com a casa limpa. E a minha estava para lá de suja. Aí passou um tempo, a minha sogra adquiriu uma doença, foi para minha casa em Joinville, ficou lá 6 meses, tendo câncer, que o médico deu um tempo de 6 meses, e realmente foi 6 meses, ela faleceu. Mas esses 6 meses eu cuidava dela somente à noite, no final de semana, porque durante o dia, mais uma vez, as minhas filhas é que cuidavam dela. Né? Elas ajudaram durante 6 meses, elas ficavam de dia e eu à noite. Isso foi em 2017. Quando chegou em 2018... aí o meu pai faleceu. Meu pai faleceu e foi muito triste para mim, porque eu questionava Deus muito. Eu dizia, Deus, eu estou aqui. Eu estou te servindo. Por que meu pai foi embora? Era a minha referência, meu pai. Então, e eu não me conformava, na verdade, porque eu estava buscando Deus da minha forma, no raso, né? Então, eu não ia ter esse entendimento. Porque quando você tem realmente entendimento, você busca mesmo o Senhor de verdade, de todo o teu coração na palavra, você começa a entender que se você perde uma pessoa, você consegue passar por esse tempo com mais tranquilidade, com mais entendimento, né? Naquele tempo eu estava tão rasa que eu não pude enxergar isso. Eu não consegui receber, né, a morte como uma coisa boa, porque ninguém consegue, na verdade. Mas se eu tivesse mais entendimento, se eu tivesse buscado mais o Senhor, se eu tivesse sido mais Maria, né, eu teria tido menos dor, né? E deixa só eu ver onde é que eu parei aqui. E, né, porque na verdade eu não queria enxergar que Jesus estava me mostrando, que eu tinha que buscar ele, né? Porque eu tinha realmente uma cegueira espiritual. Então, nesse tempo, quando meu pai faleceu em 2018, logo que ele faleceu em setembro, lá para outubro, eu já comecei a ter um problema de visão, bem sério. Daí eu fui no médico e aí começou uma via sacra. Aí tá, daí e eu não enxergava, continuava sendo Marta. E aí eu tive um problema muito sério, porque era trombose no fundo do olho, nem sabia que existia trombose em outra parte do corpo, né? Eu imaginava que era só na perna, porém não, você pode ter em qualquer lugar do corpo. E veio uma trombose no fundo da visão. E eu comecei a gastar com o médico. Então, todo o dinheiro que Marta estava ganhando, estava se indo nesse momento. Porque eu comecei a gastar muito com o médico, porque eu fazia tudo particular, porque tudo que me aparecia, na verdade, eram coisas que eu não podia esperar pelo SUS, então eu tinha que socorrer por dinheiro, né? E a gente nunca teve plano de saúde, porque o meu marido nunca aceitou plano de saúde.
Amém. Aí eu comecei o tratamento, comecei a usar óculos, tudo certo. Só que ficou aquele ponto de interrogação do médico de onde veio a trombose. Então, eu fui buscar um especialista em trombose, mais um gasto. Começaram os exames, mais gasto. E aí, depois que eu passei pelo um especialista de trombose, ele me sugeriu um neurologista. Lá fui eu com um neurologista. E continuava trabalhando, continuava sendo Marta. Só que começou a ficar difícil para eu dar aula, porque começou a parte neurológica minha estava sendo afetada também. Aí eu comecei a tomar medicamentos tal, e continuei trabalhando. Passei todo 2018 até início de 2019 buscando médico, gastando. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, na verdade, era só para médico e remédio, né? A partir dali começou o gasto. Aí, em 2019, eu estava trabalhando e tinha o cabelo comprido, né? E eu fui amarrar o cabelo e bati com a unha na testa. E aí criou uma feridinha ali e eu fui mais um especialista, numa dermatologista. E aí, dessa vez, o negócio foi mais grave. Mas enquanto tudo isso acontecia, eu continuava na igreja. Eu não, em nenhum momento eu saí. Todo o tempo eu estava lá, buscando, trabalhando, servindo. E comecei a fazer os exames porque era uma feridinha que sangrava, mas não secava. E aí a doutora fez uma biópsia e era um tumor maligno. Eu já tinha tirado há 10 anos atrás e ele voltou, só que eu não tinha percebido, né? Como que Marta ia perceber se só trabalhava, nem se olhava no espelho? Como que ia ver que tinha uma manchinha ali, né? Marta trabalha tanto que não tinha tempo nem para se olhar. E não cuidava da casa do Espírito Santo. E passou mais um gasto, porque daí, nesse caso, eu não poderia esperar, porque como era maligno e estava já avançado, tinha que tirar. Aí eu fui no médico, eles marcaram uma cirurgia para 30 de novembro. Eu trabalhei até 29 de novembro. Trabalhei. E aí, eu fiz a cirurgia tudo particular também. Foram 6 mil reais na época gasto. E o médico me garantiu, porque eu fiz uma cirurgia que é micrográfica de mostra, que é de pele, né, um câncer de pele. E ele remove 100%, né? Aí tá, fiz essa cirurgia, mas com 6 dias, acabei de tomar um antibiótico, com 6 dias eu comecei com dor de ouvido, dor de ouvido, dor de ouvido, daí tive que ir em outro especialista, que era no otorrino, mais dinheiro, porque era tudo particular. Aí fui no otorrino, aí fiz vários exames, fiz uma tomografia, e aí um tumor no ouvido. Só que o impressionante disso tudo é que eu já tinha feito ressonância da cabeça, já tinha feito 2 tomografias e não tinha aparecido nada, nenhum médico viu. E aí o médico olhou e disse que era um tumor, não era câncer, mas era um tumor tão agressivo quanto o câncer. E ele tem 3 estágios. Era paralisia facial, depois ele faz a meningite e depois ele fura o cérebro, né? E o meu estágio já estava na paralisia facial, porque além de estar doendo o ouvido, me deu uma paralisia facial. E quanto isso, a cirurgia da testa ali, aberta, né? Que o outro médico estava cuidando também. Porque era ponto, era 21 pontos, teve enxerto, tive uma cirurgia aqui, outra aqui, né? Então foi bem complicado, assim, o tempo que eu vivi de doença, no caso, né? Tudo isso para eu prestar mais atenção em mim, que eu não prestava atenção. Isso lá já foi lá para janeiro de 2020, né? Quando eu consegui um especialista que fizesse a cirurgia dessa doença, que é colesteatoma, essa doença que dá no ouvido.
E eu precisava ter um médico de confiança, né? Porque eu estava com uma outra cirurgia aberta ainda. E aí, dessa vez, também tive que pagar. Só que dessa vez era 12 mil reais e eu não tinha dinheiro. Aí a minha filha fez uma rifa, arrecadou um dinheiro daqui, dali eu sei que ela conseguiu 6 mil reais. E era bem ali no início da pandemia, né? Do Covid. Pensa como eu estava, esmagada. Eu já tinha até vindo para Bombinhas nesse tempo. Eu até fiz a cirurgia em Florianópolis. Aí meu marido, nesse tempo, ele deu uma mudada no emprego ali, ele recebeu a rescisão dele. A cirurgia era 12 mil. Eu tinha 6. Ele recebeu exatamente 6. Então, a gente ficou sem dinheiro, né? E eu arrisquei. Claro que foram 5 meses, né? Foram de janeiro a maio, que o médico marcou a cirurgia para maio. E foram 5 meses que eu refleti muito, chorei muito, né? E busquei ajuda com uma líder de Joinville. E aí comecei a conversar com a pastora Fabiana, porque a gente tinha amizade, mas não era assim, né? Tanta amizade, né? Mas eu comecei a conversar com ela. E ela disse que Deus mandava me dizer em uma das orações dela que esse mal não era para a morte ainda, né? Esse mal ainda não é para a morte. Então, nessa parte, assim, eu um pouco que me tranquilizei, né? Porque eu pensei, se não é para a morte, eu vou superar, né? Porque eu estava completamente arrasada, estava destruída, na verdade, né? Porque eu não sabia mais o que fazer. E aí você vê, ele recebeu em abril, a cirurgia era em maio, ele recebeu 6 mil, fechou os 12 mil. Mas se acontecesse alguma coisa, eu tive que pôr toda a minha confiança em Jesus. Eu tive que confiar em Jesus. Eu tinha exatamente o valor. E se acontecesse algo imprevisto, o que eu ia fazer para ficar no hospital? Sem como, né? No meio de uma pandemia. Então, aqui, o Espírito Santo, eu fui ministrada, né? Escrevendo. Aqui ele me disse aqui, o Espírito Santo, que também tinha em mim uma surdez espiritual. Porque além de eu ser cega espiritualmente, eu não enxergava nada em ninguém, eu também era surda, eu não ouvia Jesus. Eu não via e nem ouvia Jesus, né? Porque eu era tão ocupada com tudo que eu estava sempre no raso. Eu ia no culto, eu prestava atenção na palavra, mas deu, acabou. Eu tinha minhas visões, eu também tenho as minhas experiências com Deus, também tive, né? E ainda tenho. Mas eu comecei a refletir muito sobre a minha vida e a ser mais ministrada pelo Espírito Santo nesse tempo. E hoje até, inclusive, eu perdi a audição, né? 95% do ouvido esquerdo eu não escuto por conta dessa doença, porque essa doença, na verdade, ela já era bem velha, segundo o médico que fez a cirurgia. Ela não era uma doença recente. E eu sentia até o ouvido, às vezes, dor de ouvido, escorria o ouvido, mas eu nunca dei atenção. E eu nem procurei recursos, porque eu vivia ocupada com outras coisas, né? Que era o meu trabalho, era, enfim. E aí, passou o tempo, né? Deixa só eu ver aqui. Então, às vezes, na verdade, né, as doenças, elas vêm para nós prestar mais atenção, né? Jesus permite você ficar doente? Às vezes, sim. Porque, às vezes, só assim para você parar, para você refletir, para você ir mais fundo, para você procurar a palavra realmente, né? Porque eu sempre fui muito resistente a ler a Bíblia, eu sempre lia só alguma coisa, e tudo isso eu fui ministrada, tanto durante os 5 meses, como até hoje eu sou cada dia que passa. Eu nunca me imaginei falando sobre Marta e Maria, nunca. Eu não admitia, eu era orgulhosa, eu não me via como Marta, mas eu era Marta, eu era muito Marta. Não que Maria não trabalhe, não cuide, se a gente ler
bem essa passagem, a gente vê que Maria, ela também estava fazendo os afazeres da casa. Ela também ajudava na casa. Ela só parou porque Jesus estava ali. Chegou, então ela parou para ouvir a palavra de Jesus. Ela parou para ouvir o que Jesus dizia, né? Então não é que não possa trabalhar, pode, mas a melhor parte sua tem que ser para Jesus. Você tem que estar mais tempo com Jesus do que trabalhando. Você tem que estar mais tempo ouvindo um louvor, meditando na palavra, orando, do que trabalhando e buscando dinheiro. Dinheiro é bom, porque sem ele a gente não vive. Sem o dinheiro eu não conseguiria fazer todas essas cirurgias que eu fiz, né? Buscar todos esses exames que eu fiz. Só que eu deveria ter tido mais tempo para a casa do Espírito Santo, porque ninguém gosta de uma casa suja, né? E era assim que a minha casa estava, a do Espírito Santo. Era assim que o meu corpo estava. Veja quanta doença eu adquiri nesse tempo, né? Quanta coisa eu adquiri. Meu corpo, na verdade, era o corpo, era a casa do Espírito Santo. Ele estava cheio de sujeira, né? Porque toda pessoa que antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra, ela é cheia de ferida. Uma vez só, né? É com o passar do tempo. Porque quanto mais você medita na palavra, mais você é curada, né? Eu hoje aprendi dessa forma, conforme você vai lendo a palavra, porque a Bíblia mesmo em si ela vai te curando, né? Da forma que você interpreta ou da forma que você ouve alguém ministrar sobre a palavra, né? Ali você começa a arrumar, né, a casa do Espírito Santo. Você começa a curar, começa a tirar para fora aquelas feridas que estão lá dentro guardadas no fundo. E é isso, assim, daí esse ano ainda eu voltei a trabalhar, mas aí nesse caso foi por conta do meu marido, ele queria muito que eu voltasse a trabalhar e eu voltei a trabalhar. Só que eu trabalhei 3 meses e no 4º mês eu não consegui ficar mais trabalhando porque meu marido ficou doente. Porque eu pedi para Jesus que eu não queria ficar trabalhando, mas eu também não queria ficar contra meu marido, porque ele é o sacerdote. E agora, como eu já estava mais ou menos com a minha casa arrumada, né, que eu já estava começando a ter o entendimento, eu não queria contrariar a vontade do meu sacerdote, né? Então, eu pedi para o Senhor que eu não queria ficar trabalhando, que estava muito triste e eu não estava conseguindo. E ele começou a ficar ruim. Toda semana, no último mês que eu estava trabalhando, toda semana ele me mandava mensagem, que ele estava na UPA, que ele estava passando mal. E no fim, a gente conversou, nós dois, e chegamos a um consenso que eu realmente tinha que ficar em casa para cuidar dele, da alimentação, porque era a alimentação que estava errada. Porque eu não conseguia conciliar o meu trabalho e a casa, né? E fazer dieta e tudo mais, porque quando vem uma doença, ou você cuida ou você se afunda, né? E aí, até aqui o Senhor tem sustentado nós, né? Glória a Deus. E hoje eu posso dizer que eu não sou mais Marta, eu sou mais Maria. Hoje eu busco mais o Senhor, hoje eu estou mais aos pés do Senhor. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Que eu tenho aprendido muito essa palavra, isso tem mexido muito comigo. E como eu falei, eu jamais imaginaria que eu ia falar sobre Marta, porque eu já li várias vezes, mas de um mês para cá o Espírito Santo começou a me ministrar sobre Marta e eu comecei a refletir, já chorei bastante, já fui quebrantada, quebrada, amassada, mas para a honra e glória do Senhor, isso é importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, né? Para que nós venhamos a ficar mais madura espiritualmente falando e ter mais o entendimento da palavra, né? Porque quando você aceita o seu erro, você acaba também sendo curada por partes, né? Amém? Era isso.